Vamos introduzir agora o conceito de linhas de corrente e isso vai permitir a gente deduzir uma equação importante da dinâmica dos fluidos, que é a equação de continuidade. Então vamos começar analisando um fluido que está no interior de um tubo. Vamos desenhar aqui esse tubo, uma parte dele. Vamos supor que o fluxo é laminar, como foi analisado em um vídeo anterior. Se nós temos uma partícula do fluido num instante de tempo, está localizada neste ponto vermelho, um instante de tempo depois, ela vai, nos instantes posteriores, ela vai descrever uma certa trajetória, por exemplo, esta daqui. Se o fluxo for laminar, uma partícula, e aqui indicada em amarelo, que passar pelo mesmo lugar da anterior, pelo mesmo ponto da anterior, ela necessariamente vai ter que seguir a mesma trajetória da anterior. E partículas que novamente passem por este ponto deverão seguir a mesma trajetória que as anteriores. Essas trajetórias são chamadas linhas de corrente. Então, as linhas de corrente são as trajetórias seguidas por uma partícula de fluido em um fluxo laminar ou estacionário. Estacionário significa que não muda em função do tempo, que é o que nós falamos no vídeo anterior sobre o fluxo laminar. O fluxo laminar é estacionário porque em qualquer ponto do fluido a velocidade é sempre a mesma em todos os instantes de tempo. Estas linhas de fluxo estão indicadas aqui, várias delas. Elas não se cruzam umas com outras em um fluxo laminar. Agora vamos definir o conceito de tubo de corrente, ou tubo de fluxo, como sendo um conjunto de linhas de corrente. Aqui temos várias linhas de corrente. Como essas linhas de corrente não se cruzam entre si, não há a possibilidade de que partículas fluidas possam sair para fora do tubo de corrente ou entrar de fora do tubo para dentro do tubo. Se assim ocorresse, as linhas de fluxo se cruzariam umas com outras. Então, um tubo de corrente contém dentro de si sempre as mesmas linhas de corrente em qualquer instante de tempo. Agora vamos iniciar a demonstração da equação de continuidade. Vamos considerar o fluxo de um fluido ideal pelo interior de um tubo de tamanho não uniforme. A seção reta do tubo muda em diferentes partes, de forma que a seção em um ponto 1, indicado aqui, vai ser A1, e a seção em um ponto 2 vai ser A2, vai ser diferente. Esse seria o ponto 2. Vamos nos concentrar no fluido contido entre estas duas áreas, que estão no ponto 1 e no ponto 2. O fluido contido entre as áreas A1 e A2 é este que está indicado aqui, dentro desta região vermelha. Então temos o ponto 1 aqui e o ponto 2 aqui. O ponto 1 tem uma seção reta de área A1 e a velocidade do fluido é V1. Aqui, esta é a velocidade do fluido V1. E o ponto 2 tem uma seção reta de área A2 aqui. E a velocidade do fluido é V2.
E lembremos que nenhum fluido pode escoar pelas paredes laterais do fluido. Através destas paredes laterais, não há passagem de fluido, não há escoamento de fluido. Agora vamos analisar o que acontece num intervalo de tempo delta dt. Vamos analisar o ponto 1 e o ponto 2. Primeiro, vejamos o ponto 1. O fluido que estava nesta seção A1, devido à velocidade V1 do fluido, vai se deslocar até uma nova posição aqui. Esse deslocamento está indicado aqui, é esta distância. Essa distância vamos chamar de delta de x1. Então, o deslocamento do fluido que estava em A1, o fluido em A1 se desloca delta x1 igual a V1 vezes delta dt. Isso significa que, no instante de tempo delta dt, vamos ter uma quantidade de fluido escoando para o interior do tubo. Vamos marcar o tubo que estamos analisando. O tubo está entre A1 e A2. O tubo que estamos analisando seria este tubo vermelho, entre A1 e A2. No instante de tempo delta dt, vai escoar para o interior desse tubo vermelho esta quantidade de fluido que está aqui. Simplesmente porque o que estava em A1 se deslocou para este novo ponto aqui. Qual é o volume, então, que entra no tubo vermelho? O volume que entra no tubo vermelho é um volume que vamos chamar de delta de V1 e que vai ser a base do cilindro, que é A1, vezes a altura do cilindro, que é delta de x1. E agora vou substituir delta de x1 pela expressão deduzida antes. Então vou colocar V1 delta dt. Esse é o volume que entra no interior deste tubo vermelho, no instante de tempo delta dt. Então isso está resumido aqui. No instante de tempo delta dt, um cilindro pequeno com volume delta de V1, A1, V1 delta dt, escoa para o interior do tubo através de A1. Seria este pequeno cilindrinho que está aqui. A mesma análise pode ser feita para o que acontece no ponto 2. No mesmo intervalo delta dt, nós temos que o fluido que estava aqui, por causa desta velocidade V2, vai se deslocar até um outro ponto, por exemplo aqui. Isso significa que no cilindro vermelho que nós tínhamos identificado antes, que seria este, aqui, está saindo uma certa quantidade de fluido, que seria esta que está aqui. Já mostramos que estava entrando uma quantidade que seria esta daqui. Agora, vemos que está saindo uma quantidade no ponto 2. Essa quantidade que está escoando para fora é deduzida da mesma forma que antes, e é delta de V2 igual a base do cilindro, que é A2, pela altura do cilindro, que é delta de x2, que seria esta distância aqui. Mas delta de x2 é V2 delta dt.
E tem um outro ponto importante, que é o seguinte: o volume deste pequeno cilindro que está aqui tem que ser igual ao volume deste pequeno cilindro que está aqui. Isto porque o fluido é incompressível. Não podemos comprimir este fluido e, portanto, não pode ter acúmulo aqui no meio de fluido. Tudo que entra num instante de tempo tem que sair no mesmo instante de tempo, porque não dá para comprimir o fluido e acumular matéria no interior do tubo vermelho. Então, como o fluido é incompressível, nós temos que o volume do cilindro inferior, que é delta de V1, tem que ser igual ao volume do cilindro superior, que é delta de V2. E para usar um único nome, vamos chamar isso simplesmente de delta de V. Então isso está resumido aqui. Temos os volumes, temos o volume que entra, temos o volume que sai, e mostramos que este volume e este volume são iguais. Agora vamos lembrar que, como já dizemos várias vezes, que o fluido é incompressível, né? Tem a mesma densidade em todos os pontos. E nós queremos ver, então, a massa que entra no cilindro que está entre A1 e A2. Queremos ver a massa que vai entrar neste cilindro e queremos ver a massa que vai sair. A massa que entra é a massa contida aqui, como mostramos antes. E a massa que sai é a massa contida nesta parte, neste pequeno cilindro amarelo, como também mostramos antes. Nós calculamos os volumes e vimos que são iguais. Agora queremos calcular as massas no interior desses dois pequenos cilindros. A massa no cilindrinho inferior, vamos chamar de delta M1, e delta M1 vai ser simplesmente a densidade pelo volume desse cilindro, que estamos chamando agora de delta de V. Não colocamos índice 1 nem índice 2, porque mostramos que delta de V1 igual a delta de V2. E agora colocamos o delta de volume como o que já tínhamos demonstrado antes. A base do cilindro, que é A1, vezes a altura, que é V1 delta de T. Agora, podemos fazer o mesmo para a quantidade de massa que flui para fora do cilindro, que é esta quantidade que está aqui. Escrevemos que o delta de M2 vai ser igual à densidade pelo volume desse pequeno cilindro, ou seja, a densidade por A2 V2 delta de T. Então, isso está resumido aqui, o delta de M1 que entra pela superfície inferior e o delta M2 que entra pela superfície inferior. Agora, vejamos que o fluido é incompressível, o fluxo é estacionário e, portanto, a massa de fluido que passa pelo ponto 1, em delta de T, tem que ser igual à massa que passa pelo ponto 2 no mesmo tempo. É o que nós falamos antes. O fluido não pode ser comprimido, então não pode ter acúmulo de fluido no interior do nosso cilindro, aquele cilindro vermelho que mostramos antes. Então, a condição é que a massa delta M1, que entra pela área A1, tem que ser igual à massa M2
delta M2 que sai pela área A2. Agora simplesmente vou substituir os valores deduzidos antes. Rho A1 V1 delta dt é o delta de massa M1. E Rho A2 V2 delta dt é a massa delta M2. Agora, eu vou cancelar a densidade em ambos lados da equação, o delta dt, e chegamos à conclusão de que A1 V1 é igual a A2 V2. Esta equação é conhecida como equação de continuidade. Então, isso está mostrado aqui. Aqui a condição de que a massa que entra por A1 é igual à massa que sai por A2. Substituímos, cancelamos ρ com ρ, delta dt com delta dt. Temos A1 V1 igual a 2V2, que é esta equação que está aqui, que é a equação da continuidade para um fluido incompressível. A1 e A2 são as seções retas do tubo de escoamento. Pode ser um tubo real ou pode ser simplesmente um tubo de fluxo, né? Então são as seções retas do tubo em dois pontos diferentes e V1 e V2 são as velocidades nesses dois pontos. Veja que, então, o produto de A com V é constante. É o mesmo no ponto 1, no ponto 2 e em qualquer outro ponto do tubo. Isso, então, está dizendo que se a velocidade for grande, então a área tem que ser menor. Ou, se não, se o cano é estreito, então a velocidade deverá ser grande, para que esta grandeza se mantenha constante. E se o cano é largo, a velocidade deverá ser menor, para manter o mesmo valor do produto A com V. Podemos ver um exemplo simples, um experimento que pode ser realizado na prática, quando, por exemplo, despejamos mel de uma colher. Sim? À medida que o mel que está aqui na colher vai caindo, o mel vai se acelerando pela força gravitacional e vai se movimentando com velocidade cada vez maior. Sim? Então, como o fluido está se acelerando, está tendo velocidade maior, a área tem que diminuir. Isso se observa claramente. A área aqui da seção reta é grande aqui em cima e vai ficando cada vez mais estreita à medida que a velocidade do mel aumenta. Um outro exemplo é quando a gente tem uma mangueira pela qual está saindo água e nós queremos alcançar uma distância maior com a água. O que nós fazemos é colocar o polegar na ponta da mangueira para, dessa maneira, reduzir a área pela qual o fluido está saindo, e isso faz com que a velocidade do fluido que sai aumente.